Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa história da Palavra de Deus? Lembrando que na última lição a tia Sônia contou para vocês que Josué e o povo de Israel haviam conseguido invadir a cidade de Jericó. Mesmo com os muros muito altos, Deus providenciou um meio deles entrarem. Eles rodearam a cidade por 7 dias. No 7º dia, eles rodearam as cidades, as muralhas, por 7 vezes. E quem lembra o que aconteceu quando eles terminaram de rodear a cidade a 7ª vez? Isso, eles tocaram as trombetas e o som foi tão forte que os muros caíram e desabaram. E eles entraram e lutaram e conseguiram vencer a batalha e entraram e conquistaram a cidade de Jericó. E que também Raabe, pela sua promessa, porque ela tinha feito o bem e não delatou, né, não contou para o rei sobre os soldados, sobre os espias que Josué tinha mandado. E ela lembra que ela atou o fio vermelho na janela dela? Ela foi salva de ter perecido junto com aquelas pessoas na cidade. Pois muito bem. E Deus, ele tinha dado uma ordem muito importante para o povo de Israel. Ele disse o seguinte: Jericó é uma cidade que é uma cidade idólatra. Eles não me amam, eles não me respeitam, não respeitam ao Deus de Israel. Então eu não quero nada. Não se contaminem com nada da cidade. Tudo que estiver em Jericó deveria ser destruído. E o povo não iria ficar com nada que tivesse na cidade. Tudo deveria ser destruído. Sabe? Não foi um pedido que Deus fez, foi uma ordem que Deus tinha mandado para que o povo de Israel não se contaminasse com a idolatria do povo de Jericó, com os costumes, com as coisas erradas que eles faziam. Israel era um povo separado por Deus para adorar o Senhor, somente ao Senhor. E Deus, ele não queria que Israel se contaminasse nem se misturasse com as coisas erradas dos outros povos. Mas sabem de uma coisa? Havia um homem em Israel e o nome dele era Acã. E ele não obedeceu aquilo que Deus tinha falado. A Bíblia diz que ele escondeu algumas coisas que ele havia encontrado lá em Jericó. Ele pegou aquelas coisas e ele escondeu na terra, embaixo da sua tenda, para que ninguém descobrisse. Errado! Isso estava errado. Ele não só desobedeceu aquilo que Deus falou, como ele escondeu. Sabe de uma coisa, crianças? O coração de Acã, olha, estava sujo com o pecado, desobediência. E ele sabia que era errado, tanto que ele escondeu para que ninguém encontrasse. Mas sabe, às vezes a gente faz as coisas erradas e escondidas e a gente acha que ninguém vai saber. Mamãe não vai saber, papai não vai saber, mas eu não contei para ninguém, ninguém viu. Mas viram sim, quem foi que viu? Deus viu e Deus sabe de todas as coisas. E sabem de uma coisa? Uma coisa terrível ia acontecer com Israel por causa do pecado de Acã. Por causa do pecado dele, toda Israel estava contaminada com as coisas ruins de Jericó, com o pecado. Então, alguns dias depois, Josué mandou espiões até a terra de Ai. Ai era uma cidade e Deus havia falado que ele iria dar toda aquela terra para Israel. Então, Josué mandou soldados, mandou espias para espiarem Ai. E quando esses soldados voltaram para falar com Josué, eles falaram o seguinte: olha, nós olhamos a terra e o povo que vive aí, ele não é muito grande. Então não leva o povo inteiro, leva apenas alguns homens de guerra. E nós vamos lá e nós vamos lutar contra essa cidade. Com certeza nós vamos ganhar, porque a cidade ela não tem muitos homens. Não tem muitos guerreiros. E tá bom. E Josué concordou. E no outro dia, muitas pessoas do povo de Israel, 3.000 homens do povo de Israel, subiram para lutar contra essa cidade de Ai. Mas sabe o que aconteceu? Eles não venceram. Eles foram derrotados. E a Bíblia diz que eles foram perseguidos pelos homens de Ai no deserto. Eles não somente foram derrotados,
como o povo daquela cidade de Ai, perseguiu o povo de Israel e foi atrás dele. E o povo de Israel ficou extremamente entristecido, com o coração ferido, com o coração doendo. E eles começaram a orar e perguntar: Senhor, por que o Senhor fez isso? A Bíblia diz que Josué, ele foi até o tabernáculo e ele orou diante da Arca da Aliança. Ele se ajoelhou, ele e os anciões se ajoelharam do povo e jogaram cinzas sobre sua cabeça. Sabe, em Israel existe um costume, quando as pessoas estão tão tristes, o coração está tão pesado, elas jogam cinza, jogam pó na cabeça para demonstrar sua tristeza. A tristeza que estava no coração do povo de Israel por causa daquela derrota. Eles não estavam entendendo, mas Deus não prometeu que iria dar essa terra para a gente? Deus não nos livrou com uma mão tão grandiosa de todos os nossos inimigos, do Egito, não fez a gente sobreviver e entrar no deserto e chegar até a cidade e derrotar a cidade de Jericó. Por que Deus fez isso agora? Por que Deus fez com que nós fôssemos derrotados e a cidade de Ai nem tinha tantos homens? Por que Deus nos deixou ser derrotados? E Josué começou a orar e perguntar: Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor fez tantas maravilhas, por que o Senhor deixou que os amorreus que moram na cidade de Ai nos derrotassem? E a Bíblia diz que Deus respondeu a Josué. E o que será que Deus falou? Deus falou assim: Josué, levanta, por que você está ajoelhado? Josué, Israel pecou contra mim. Existe pecado no meio do povo. Eles pecaram e eles esconderam e está na terra, embaixo das tendas deles. Eles não somente pecaram contra mim, como eles esconderam o seu pecado. Faz o seguinte, Josué, na manhã seguinte, você tire a sorte e o Senhor, vou mostrar para você quem é que está com o pecado. Você vai jogar a sorte sobre todas as tribos de Israel, cada tribo. E a tribo que cair, você vai mandar vir casa por casa, família por família. E na família que cair, homem por homem. E eu vou mostrar a você quem está com o pecado. No outro dia, Josué reuniu o povo. E ele fez como Deus mandou e começou a tirar a sorte. E eis que a sorte caiu sobre a tribo de Judá. E Josué mandou que visse família por família, casa por casa. E eis que caiu a sorte em Acã. Na família de Acã, na casa de Acã. E Josué falou assim: louvado seja o nome do Senhor. Conte para mim o que você fez. Não esconda nada. E Acã, dessa vez, ele não escondeu. Ele falou assim: olha, eu realmente pequei contra Israel. Eu realmente pequei contra Deus, contra o Senhor. Quando eu estava lá em Jericó, eu vi uma capa babilônica muito bonita. E eu vi também prata e ouro. E eu cobicei. Sabe o que é cobiçar? É você desejar muito, muito, muito. Você não consegue fazer mais nada. Você só deseja, aquela coisa tá na sua cabeça e você deseja tanto que isso é uma cobiça. E às vezes a gente deseja coisas que não são pra gente, coisas que Deus não quer pra gente, coisas que vão nos fazer mal. Às vezes a gente cobiça o quê? Alguma coisa que o nosso amiguinho tem, às vezes ele tem uma mochila bonita, um tênis bonito, e a gente fica, eu queria. E não consegue mais parar de pensar naquilo. Eu não tenho um tênis tão bonito daquele, eu não tenho uma mochila daquela. E fica triste, o coração fica pesado. Pecado. A gente não é agradecido, não é grato pelas coisas que Deus nos dá. Deus havia dado para eles uma vitória sobre a cidade de Jericó. Mas o coração de Acã cobiçou coisas que Deus havia mandado eles destruírem. O coração de Acã não foi agradecido a Deus por todas as coisas boas que Deus tinha dado para ele. Mas o coração dele estava sujo com o pecado da cobiça. E por causa desse pecado ele desobedeceu a Deus. E por causa da desobediência dele, Deus havia castigado todo Israel. Por causa do pecado dele. Às vezes o pecado que a gente tem no coração, o pecado que a gente faz,
Ele traz consequências para a nossa vida e às vezes ele traz consequência para a vida de outras pessoas também. Para vocês entenderem o quão sério é o pecado, o coração preto, o coração sujo. Aquele pecado que a gente não confessa ao Senhor, que a gente não quer se livrar dele, que a gente sabe que é errado, mas que a gente quer continuar pecando. Esse pecado foi o pecado de Acã. E a Bíblia diz que Acã foi castigado diante de todo Israel. A Bíblia diz que Deus mandou que tudo que fosse de Acã, sua tenda, todas as suas coisas fossem destruídas. Josué mandou que os soldados fossem até a cabana de Acã e lá eles encontraram o quê? O que foi que eles encontraram? A capa, a prata e o ouro que ele tinha pegado. E a Bíblia diz que isso foi destruído junto com a tenda de Acã e tudo que era dele, tudo que era dele. A Bíblia diz que todo Israel apedrejou e juntaram um monte de pedras em cima dele e da casa dele e de todas as coisas dele. Uma multidão de pedras. E a Bíblia nos diz que até hoje está lá aquele montão de pedras em cima da casa de Acã, em cima das coisas de Acã. Para que todo o Israel possa ver que o pecado, Deus não se agrada. Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. E a Bíblia diz que Deus ele odeia o pecado. E aqui dentro do povo de Israel, que era o povo separado por Deus, não podia ter o pecado. E sabem, depois que Israel se livrou do pecado, depois que eles tiraram o pecado do meio deles, que eles se santificaram e se purificaram, Josué mandou que novamente o povo fosse até a cidade de Ai para lutar contra os homens de Ai. Josué preparou uma emboscada. Ele mandou que os soldados ficassem na frente da cidade, para que todo o povo de Ai, eles vissem os soldados e achassem que estavam sendo atacados. Mas eles não estavam sendo atacados agora, porque Josué também juntou o povo atrás da cidade. Assim que os soldados de Ai saíram todos da cidade para ir até os soldados do povo de Israel, os soldados que estavam atrás da cidade entraram e tomaram a cidade e queimaram e destruíram tudo, assim como Deus ordenara. E dessa vez, ninguém guardou tesouros para eles, apenas aqueles que Deus havia permitido que eles pegassem. Mas ninguém desobedeceu. E eles venceram aquela batalha e o povo de Israel pôde comemorar a vitória. Comemorar a vitória no Senhor. Sabem, crianças? O pecado, ele é uma coisa muito triste e ele é uma coisa muito séria. Aqui. O pecado, ele não agrada a Deus e o nosso coração, ele fica sujo, porque o pecado não é uma coisa boa. Não existe pecado, nada de bom no pecado. Mas a gente tem a tendência a pecar, sabia? Todos nós, porque nós somos pecadores, nós nascemos assim, pecadores. Mas Jesus, quando ele veio e morreu por nós, ele abriu uma porta para que nós pudéssemos vencer o pecado. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, sabe? De todo o pecado. E ele também nos mostra, o Espírito Santo mostra, ele fala ao nosso coração quando nós pecamos, para que nós possamos confessar o nosso pecado ao Senhor e para que este pecado possa ser perdoado. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez por nós, através do sangue de Jesus. O nosso coração que era sujo e cheio de pecado pode ser limpo, pode ser limpo. E aquele pecado que a gente confessa ao Senhor e a gente abandona, a Bíblia diz que Deus se esquece dele, que Deus não nos condena mais por esse pecado. Deus não nos condena mais por ele. Aquele que confessa os seus pecados ao Senhor, o Senhor não o condena mais por esse pecado. E isso é uma coisa maravilhosa
que só demonstra o quanto nosso Deus nos ama. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo. Nós amamos vocês, mas o nosso Jesus os ama muito, muito, muito mais.